Shalom, queridos, mais uma vez com o nosso Papo Reto, e eu gostaria de primeiramente agradecer a você que tem assistido o nosso canal, que tem assistido tanto Papo Reto quanto as Gotas de Sabedoria, às vezes algum estudo ou ministração. A nossa intenção é abençoar vidas. E se você está sendo abençoado, eu ainda peço algo mais. Abençoe outra pessoa, né? Semeie a palavra de Deus, multiplique aquilo que você está recebendo e compartilhe. Amém? Hoje nós vamos falar sobre algo especial. E eu convido você a viajar comigo no livro de Crônicas. O livro de Crônicas, ele é um livro que muita gente, quando começa a ler, pelo menos até ali, o capítulo 10, ele tem muitos nomes. Inclusive, se você tiver com falta de criatividade para colocar nome em algum filho, indica o livro de Crônicas, tem muitos nomes ali. No entanto, tem algo peculiar nesse livro. Muita gente não consegue, né? Às vezes, na sua leitura da Bíblia, chega ali nas genealogias e aí fica uma leitura um pouco pesada, né? Menos dinâmica e realmente parece um pouco cansativo. Mas eu queria dizer para você que nada na Bíblia é à toa. Não tem nada na Bíblia que não tenha algum sentido. E o Senhor fala conosco, até na genealogia. Em 1 Crônicas, você vê que até o capítulo 9, aproximadamente, é só genealogia, né? Fulano, filho de Beltrano, e fulano teve tantos filhos, e foi, né, e vai citando os nomes. Cada nome mais bonito que o outro, cada nome mais peculiar do que o outro. E quando você chega ali em 1 Crônicas, capítulo 4, no versículo 9 e versículo 10, o Senhor faz uma pausa na genealogia para falar de um homem. E é desse homem e dessa pausa que eu quero falar. Vamos lá comigo? Havia um homem chamado Jabez, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez porque disse: eu o dei à luz com muita dor. Jabez orou ao Deus de Israel: como seria bom se me abençoasses e expandisses meu território. Sê comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu o seu pedido. Agora vamos tentar fazer essa interpretação desse pequeno trecho o contrário, né? Porque ele começa com o final da história de Jabez. Ele fala que havia um homem chamado Jabez, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Mas a história de Jabez não começa assim. A história de Jabez começa com um nascimento difícil, com um parto doloroso demais para sua mãe, doloroso ao ponto dela dar um nome que o marcasse para o resto da vida. Porque aonde Jabez ia, aonde ele era chamado, aonde ele era citado, a dor da sua mãe era lembrada. Sinceramente, a gente não gosta de ser lembrado pela dor que a gente causa. Mas Jabez, cada vez que era citado seu nome, era isso que acontecia. Porque o seu nome significava aquele que causa sofrimento, aquele que provoca dor. Só que Jabez cresceu e, não obstante ele tenha crescido escutando sobre o sofrimento que ele causou, a pessoa que ele muito amava, que era sua mãe, ele não se conformou com o estigma que o seu nome trazia. Em algum momento da sua vida, eu não sei quantos episódios de sofrimento ele passou por ter recebido esse nome e ter carregado esse nome, porque na cultura judaica, o significado do nome é muito importante até hoje. É um peso muito grande. Então, Jabez, em algum momento da sua vida, ele para e faz uma oração ao Senhor. E ele fala: Senhor, seria tão bom ter a tua bênção sobre mim,
Quem dera o Senhor me abençoasse e alargasse as minhas tendas, expandisse o meu território. Ou seja, ele estava confinado em algo restrito. E ele pediu ao Senhor que ampliasse os seus horizontes, né? Alargasse as suas tendas. E fosse comigo em tudo que eu fizer. Então ele pediu a bênção do Senhor. Queridos, se a gente pedir a bênção do Senhor em tudo que nós fizermos, certamente seremos vitoriosos em tudo que nós colocarmos as mãos. Porque, inclusive, nós já temos a palavra, né? Na Bíblia, a gente já tem a palavra profética. Tudo que tocar será abençoado. Então, é só nos apropriarmos das palavras que o Senhor tem de vitória para nós. E obedecer, andar naquela direção. Então, ele fala, se comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo mal. E o Senhor atendeu a oração de Jabez. A Bíblia só relata essas frases da sua oração. A gente não sabe a intensidade, a gente não sabe o clamor, a gente não sabe o que mais ele orou nesse seu clamor ao Senhor. Quantas palavras a mais ele usou. O fato é que o coração de Jabez, empenhado nas palavras proferidas diante do Senhor, fizeram com que o Senhor parasse e olhasse para esse homem que estava no meio de uma genealogia, no meio de uma história, no meio de vários irmãos, e transformou Jabez num homem mais respeitado que todos os seus irmãos. E eu quero te dizer com isso que a nossa oração, ela tem um poder maravilhoso de mudar qualquer circunstância. Por mais que você já esteja estigmatizado por alguma coisa que aconteceu na sua vida, por mais que você já ache que já está marcado por algo que você talvez tenha feito ou que tenham feito com você, você não precisa carregar esse peso só porque aconteceu, só porque te deram um nome, só porque te lançaram uma palavra ruim. Quantas pessoas não querem absorver as palavras de maldição e simplesmente rejeitam ela e não absorvem a palavra de maldição. Muito pelo contrário, tomam posse da palavra de bênção. Foi o que Jabez fez. Então eu quero te convidar a não necessariamente fazer a oração de Jabez. Tem muita gente que faz a oração de Jabez. Faça a sua oração. Faça com que Deus pare um tempo e chame a atenção do Senhor com o seu clamor. Exatamente o que você precisa pedir. Jabez, ele precisava das suas tendas alargadas. Ele estava confinado em um lugar. Se você estiver assim, peça ao Senhor, Senhor, alargue minhas tendas. Se você estiver talvez preso, confinado em algum diagnóstico, ou alguma situação, ou algum recurso escasso ou limitado, peça ao Senhor, me abençoe, Senhor, em tudo que eu colocar as mãos. Faça a oração de Jabez, crendo que o Senhor te ama e Ele é capaz e fiel para parar o que Ele está fazendo para ser atraído pela sua voz, né? Que o olhar do Senhor pare em você, assim como Ele parou em Jabez. Se você notar, desde o capítulo 1 de Crônicas até o capítulo 9, é de genealogia, como eu falei no início, mas tem Jabez no meio, porque ele alcançou o olhar do Senhor, ele atraiu o olhar do Senhor, trazendo bênção. E o Senhor ouviu o seu clamor e atendeu o seu pedido. E eu profetizo que você possa também aprender com Jabez a atrair o olhar do Senhor para você, em nome de Jesus. E que você possa receber do Senhor aquilo que você precisa, em nome de Jesus. Shalom.